Vamos orar, amém? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu tenho uma palavra preciosa para trazer para os teus filhos hoje. E eu tenho certeza, Pai, que eles vão viver uma experiência aqui hoje sobrenatural. Eu sinto, Senhor Deus, dos meus ossos que há uma manifestação poderosa do Espírito Santo nesse horário. Então, Senhor, eu consagro essa live ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, e chamo a presença doce e perfeita do Espírito de Deus para conduzir essa live como Ele tem conduzido todas. Senhor, nós te amamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai, por essa oração da madrugada. Obrigada por tudo que o Senhor fez, falou e ministrou nos nossos corações. Pai, nós consagramos a leitura da palavra, o tema que vai ser ministrado hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra comigo, em capítulo 26 de Provérbios, só para te instigar um pouquinho. O tema hoje é as manifestações físicas do poder de Deus, quando o sobrenatural invade o natural. Vamos ler de novo? Manifestações físicas do poder de Deus, quando o sobrenatural invade o que é natural. Então, é uma live que só para quem está maduro espiritualmente. Acredito que é por isso que nós estamos nesse horário. Amém? Então, vamos lá. Abra comigo em Provérbios, capítulo de número 26, que diz assim. Esse é bem curtinho. Como a neve no verão e a chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como um pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Então, a maldição, se não tiver, presta atenção, se a maldição, toda maldição lançada, uma vez que você não age para adquirir ela, ela não pega em você, tá? Conduz o cavalo com o chicote, o jumento com o freio e o tolo com uma vara nas costas. Não responda aos argumentos dos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele. Gente, Provérbios me ajuda muito, tá? Responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o próprio pé ou beber veneno. Um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma pena paralisada. Honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar a pedra à atiradeira. Um provérbio na boca do tolo é como um ramo cheio de espinhos na boca de um bêbado. Quem contrata um tolo ou o primeiro que passa é como um arqueiro que atira ao acaso. Como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Há mais esperança para o tolo que para aquele que se considera sábio. O preguiçoso diz: há um leão no caminho. Tenho certeza de que há um leão lá fora. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. O preguiçoso se considera mais esperto que 7 conselheiros sábios. Meter-se em discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. O louco que atira com uma arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo. E depois diz: estava só brincando. Sem lenha o fogo se apaga, sem intrigas as brigas cessam. Como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos, calúnias e são como petiscos saborosos. Que descem até o íntimo do que ouve. Palavras suaves podem esconder um coração perverso, como uma camada de esmalte cobre o vaso de barro. As pessoas podem encobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acredite nelas. Seu coração está cheio de maldade.
Mesmo que esconda o ódio e ódio dissimuladamente, sua maldade será exposta em público. Quem prepara uma armadilha para os outros, nela cairá. Isso é verdade, tá, gente? Quem rola uma pedra sobre os outros, por ela será esmagado. A língua mentirosa odeia suas vítimas. Palavras bajuladoras causam ruína. Amém? Glória a Deus. Amanhã, dia 26, dia 26, nós temos nossa última aula online da escola. É uma aula que eu vou falar de mapeamento, tá? Inclusive, hoje eu vou mandar vários mapeamentos para vocês, mas tem um principal que eu quero que vocês preencham, tá? Mas eu vou mandar vários tipos de mapeamento para vocês. Amanhã é a nossa última aula da escola ao vivo e depois eu vou colocar as outras aulas para vocês, que eu já comecei aqui a fazer o script para vocês, que é daquilo que falta, né? Por isso que eu pedi para vocês colocar no questionário. Eu achei muita pergunta boa, muita pergunta relevante. Tô amando as perguntas que vocês fizeram para conseguir trazer para você o que tá faltando ali, né? Talvez suprir alguma dúvida sua. Amanhã se prepara para você receber uma impartição violenta, tá? Uma impartição violenta. Eu vou mandar daqui a pouco para vocês. Ó, deixa eu só explicar para você aqui que é meu aluno. 2 mapeamentos são principais. O mapeamento geral, que eu vou mandar para você. Esse aí você vai manusear para fazer as libertações. E sabe aquele outro que eu mandei agora por último, na cura interior? Aquele ali também, ele é ouro. Se você aplicar ele em alguém que precisa viver uma cura, ele já traz para fora tudo. Depois eu tenho vários outros que eu mesma desenvolvi, como mapeamento da área financeira, mapeamento disso e daquilo. Então eu vou dar uma procurada em todos que eu tenho, eu vou mandar para vocês, certo? Ok? Então vai ser poderoso. Então eu vou mandar os mapeamentos, eu quero que vocês preencham, tá? Vocês vão ter disponível, eles vão estar em PDF. Então quando você quiser aplicar numa pessoa, fazer um mapeamento, tá? Aí vocês imprime e passa para a pessoa. Então vamos supor, você sabe que alguém está passando na área financeira, então você só pega o mapeamento da área financeira e aplica, certo? Fica mais fácil. Pessoa, é só problema de cura interior, então pega só o mapeamento de cura interior e aplica. Agora, quando é alguém que você quer fazer aquele rastreio completo, você vai passar o outro. Esse outro que eu vou passar para você, ele tá resumido, mas ele ainda é muito grande, tá? Ele é muito grande, certo? Então você, amanhã tem como você adquirir só a aula de amanhã, tá? Tem disponível ainda, né, Nani? Tem como adquirir só a aula de amanhã, certo? Tem como adquirir só a aula de amanhã se você quiser. Vai ser tremendo, tá? Amanhã também eu vou abordar um tema com vocês sobre os espíritos de loucura, que eu acredito que eu preciso abordar, eu deixei por último porque é um tema pesado, tá? Amanhã eu vou falar sobre espírito narcisista. Queridos, o espírito de loucura é o mais difícil e o do ocultismo, tá? Então, é duas vertentes aí difíceis de lidar, certo? Então, amanhã a aula começa às 14 horas, como sempre. Vai durar aí entre 6, 7 horas, certo? E é isso. Espero vocês. Não percam amanhã, porque amanhã eu vou fazer a impartição, tá? Com todos vocês, certo? Ok? Então, e o diploma só depois que todas as provas estiver pronta, vocês responderem todos os questionários, aí eu libero o diploma para vocês, certo? Para quem vai no encontro presencialmente, você vai receber o seu diploma físico lá. E tá assinado por mim, assinado pelo apóstolo, carimbado pela Escola de Libertadores, e aí vai ser um manto, tá bom? Então amanhã a aula, tá? A aula amanhã é às 14 horas, certo? Se você é aluno, você não precisa adquirir essa aula. Mas se você não é aluno e quer comprar só essa aula, tem como nós abrimos para você amanhã, tá bom? Então, aumenta sua expectativa, tá? Certo, amanhã nós vamos ler o capítulo 27. Hoje eu vou falar sobre as manifestações do poder, as manifestações físicas do poder de Deus, quando o sobrenatural invade o que é natural. Eu quero que você agora abra comigo, em nome de Jesus, em Atos. Vai lá em Atos comigo agora. Amém? Atos. Há uma manifestação de poder em Atos, mas depois eu vou te dar
várias referências bíblicas, porque tem gente que fala assim, mas por que esse povo cai? Não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. É um povo ignorante, não lê a Bíblia. Você lê a Bíblia, queridos. É João caindo com o rosto no chão, é o outro tremendo, é Saulo ficando cego de tanto poder. Queridos, é tanta glória, é tanto poder, quando o nosso corpo experimenta esse poder, não resiste, tá? Atos, capítulo de número 2. Vamos ler a passagem de Pentecoste e vamos observar a manifestação do poder de Deus sobre a vida dessas pessoas, certo? Ao ponto das pessoas falar que eles estavam bêbados. Ao ponto das pessoas falar que eles estavam embriagados. Então imagina, queridos, qual que era essa situação ali do povo falar assim, esse povo tá bêbado, tá embriagado. E realmente a gente fica embriagado na presença de Deus. Mas quem é da carne, quem gosta da prostituição, quem gosta do palavrão, quem gosta do vício, quem gosta desse mundo material, não consegue desfrutar o que é espiritual. Quem é apegado, queridos, ao pecado, à comida. Queridos, deixa eu falar uma coisa pra você. A pessoa que é da matéria, ela não consegue jejuar, não. A carne dela grita, chora, ela não dá conta. Ela não dá conta de fazer nenhum jejum intermitente. Porque a carne dela domina ela, a alma dela domina ela. E uma pessoa que está na carne nunca vai conseguir discernir o que é espiritual. Vai sempre ficar aí, ó, né, ruminando. Ah, mas o que é isso? Ai, por que é isso? Ai, o que? Ai, mas por que? O que acontece no crente, no cristão, quando ele cai? Só quem cai sabe. Você cai, queridos, mas quando o poder de Deus te derruba, você pode ter certeza, Deus não mexe só no teu espírito, Ele mexe no teu DNA, Ele traz cura dentro da sua alma. Você nunca levanta o mesmo depois que você cai pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da manifestação de Deus. Você nunca cai, você nunca levanta de novo a mesma pessoa. Ali o Senhor te cura, ali o Senhor te empodera, ali o Senhor tira bloqueios de você, ali o Senhor te trata. E deixa eu falar uma coisa pra você. Quem é da carne não vai entender. E eu vou falar algo aqui pra você. Essa sociedade que é fechada com Satanás na carne, nas coisas desse mundo, você não perde o seu tempo tentando explicar. Queridos, nós vamos andar com tanta velocidade. Gasta sua energia com quem quer o fogo. A pessoa que não entende e tá ali, não perca o seu tempo. Eu tive que aprender isso. Eu não perco a minha energia com quem está lá brigando com a sua carne, lá nem sabendo ainda o que é aceitar Jesus. Só peça que Deus tenha misericórdia. Só peça que Deus tenha misericórdia. Mas quem, queridos, conhece um pouquinho do fogo, quando vê uma labareda maior, fala, ei, eu quero isso que está em você. Eu quero disso que você tem. Eu quero disso que você carrega. Abra comigo em Atos, capítulo 2, versículo de número 1, que diz assim, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus, devotos de todas as nações, viviam em Jerusalém e quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados exclamavam, como isso é possível? Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Então aqui, pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da
Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, e próximos a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como vertidos ao judaísmo, crenteses, árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. O que estava acontecendo aqui? Quando o povo de Atos estava recebendo o batismo com o Espírito Santo, eles estavam recebendo ali chamas de fogo. Eles estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo, então estavam adquirindo a sua língua espiritual. Mas além de receber a sua língua espiritual, havia manifestação para os incrédulos. Eu chamo de sinal para os incrédulos. Quando alguém que não sabe falar japonês, fala em japonês fluente, manifestando e falando as maravilhas de Deus. Esse que fala não entende, mas aquele que conhece a língua entende perfeitamente. Certo? E aqui o que acontecia? Esse daqui, querido, orava e o outro interpretava. Esse daqui orava e o outro interpretava. Então, nesse Atos, estava acontecendo as 3 manifestações. Um que é edificação pessoal, vem com batismo. O outro que é um sinal para os incrédulos, confrontar quem não acredita. E o terceiro é que tem dentro do dom variedade de línguas, seguida de interpretação de línguas, tá? Certo? Queridos, não é escola de profetas, é escola de avivamento. Dentro da escola de avivamento, nós teremos um módulo de profetas, mas a escola é de avivamento, tá bom? Vocês estão perguntando aí, é escola de avivamento, tá? Agora, vamos lá. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que significa isso? E outros, porém, zombavam. Olha aqui, se tinha zombador lá, vai ter zombador para nós também. Outros, porém, zombavam e diziam, eles estão bêbados. E hoje, muitos falam assim, são hereges. Isso não é coisa de Deus, isso é coisa do demônio. O que leva uma pessoa a ficar pulando, gritando? Lógico, nós temos, queridos, sim, ministérios que perderam a visão, entraram no fogo estranho, estão debaixo de magia negra. A gente tem. Mas aquilo que é genuíno, você vê numa igreja pentecostal, você vê numa igreja de avivamento, a pessoa pula, grita, chora, canta, rodopia, tá? Pedro se dirige à multidão. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que eu lhes digo, estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há muito tempo pelo profeta Joel. Então aqui está acontecendo a profecia de Joel, o avivamento. O avivamento, ele começa quando o Espírito Santo vem a todos. E a partir do tempo que o Espírito Santo, a partir de Pentecoste, nós vivemos ondas de avivamento, eventos de avivamento, como teve em Azusa, em Toronto, no país de Gales e em vários lugares na Terra, tá? O Brasil será a maior onda de avivamento da história, ok? Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu Espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima e no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. Tá, paramos aqui. Então, anota agora. A gente vai ver vários tipos de manifestações físicas da presença de Deus na vida de uma pessoa. E aqui eu vou te dar uma chave poderosa. E hoje você vai conseguir explicar para uma pessoa por que ela não cai, por que ela não sente, tá? A pessoa que ela experimenta o poder de Deus é porque o espírito dela está
num formato de receber o poder de Deus. Mas para o espírito dela conseguir receber, a carne dela, a carnalidade, a razão, tem que estar domesticada, tá? Daqui a pouco eu vou dar as referências onde a gente vê grito, choro, pulo, isso e aquilo outro. Então vamos lá, presta atenção. Quando eu caí pelo poder de Deus a primeira vez, eu caí como uma pluma. Ou seja, eu caí, puf, e não tremi, não agitei nada. E quando eu caí, eu caí porque na verdade eu duvidei, eu acredito que Deus que me derrubou, porque ali não tinha como eu não tava, né, na posição de receber, Deus tava me confrontando, então eu caí, eu duvidei, queridos, eu falei, isso não existe. Fui na frente, e antes da pessoa pôr a mão na minha cabeça, eu puf no chão. Então quando eu caí, eu senti que eu tava em plumas, e eu senti que algo passava sobre mim, mas eu não sabia identificar o que estava acontecendo. E passado muito tempo, quando eu comecei a buscar, essa manifestação do poder de Deus sobre mim começou a ter tremor, começou a ter agitação. Teve vezes que o poder de Deus vinha sobre mim, eu pulava. Teve vezes que eu não parava de falar em línguas, eu batia palmas. Então, eu vi que essa manifestação, ela só crescia. E chegou um ponto que pessoas têm que me segurar, porque o poder de Deus é violento. E tem pessoas que são tão lá duras, como pedras. E o porquê? E eu vou te dar os motivos pelo qual uma pessoa não recebe o poder de Deus. O primeiro é a incredulidade do coração delas. No primeiro módulo da Escola de Avivamento, nós vamos quebrar todos essa... No primeiro módulo da Escola de Avivamento, antes de eu entrar... Porque o primeiro módulo, eu queria já entrar com o Espírito Santo, falar tudo sobre o Espírito Santo. Vocês vão ministrar batismo com o Espírito Santo, vocês vão aprender muita coisa, tá? Depois nós vamos entrar nos dons, nós vamos entrar vamos entrar em muita coisa. Mas o primeiro módulo, eu vou quebrar toda a incredulidade, eu vou quebrar toda a racionalidade, vou fazer você renunciar todas as doutrinas, porque às vezes a gente aprendeu uma doutrina que calcificou a nossa mente. Então, primeira coisa, é a incredulidade. Você é criado de um jeito para acreditar que as coisas é daquele jeito. Então vamos supor que você foi criado numa igreja que não acredita nos dons espirituais e nem no batismo com o Espírito Santo. Desconstruir isso de você é muito difícil, só Deus. Então a incredulidade, a racionalidade, tá? As doutrinas calcificadas dentro de você faz com que você não consiga desfrutar desse lugar. Aí vem o quarto, que são o quê? A alma que domina sobre o seu corpo e sobre o seu espírito. Quando a alma domina, a alma ela é voltada à carnalidade da terra, às coisas carnais. Então, você quando está na carne, o seu espírito ele não tem voz. Ele não governa, quem governa é sua alma. Então, quando você está ali num culto, na posição de receber, o que fica na sua mente é, eu não vou cair. Isso aqui não é de Deus. Isso não existe, esse povo está tudo fingindo. E aí a sua alma, a sua carne, milita contra o espírito. Só que nesse momento o seu espírito não tem força. Porque o seu espírito ele não está alimentado. Seu espírito não jejua, seu espírito não ora, seu espírito não lê a Bíblia. Que força o seu espírito tem para rebater a carne e a alma falando ali aquelas coisas? Então a gente vê que tem pessoas às vezes que jejua e chega lá e ainda sente pouco. E queridos, o cair no poder de Deus, a pessoa tem que estar num formato de receber. E para receber, o espírito dela tem que estar governando. Não é uma coisa, queridos, tá? Não é uma coisa que... não é que Deus te empurra, não. É uma coisa natural. Quando você vê, você caiu. É uma coisa, queridos, natural. Lógico, tem gente que empurra? Tem, mas se você olhar meus vídeos, tem pessoas que eu apenas vou... Chegando perto, ela puf no chão. Então, vamos lá. Para mim te explicar. A pessoa que não consegue cair no poder de Deus, não consegue experimentar o tremor, o fogo, é porque é uma pessoa que de fato, ela tá na carne, ela
é muito incrédula. Ela não tem fé para acreditar naquilo. E naquele momento, a carne dela milita contra o espírito. Naquele momento, a carne dela está falando assim: isso não é verdade. Isso não é de Deus. Isso não vai acontecer comigo. Queridos, quando você tem noção, a unção, quando o seu espírito está pronto, você pode ver uma ministração na televisão, você recebe na mesma proporção, você cai no chão, em casa, às vezes uma pregação que foi há 1 ano. Deus, ele não se limita ao tempo e espaço, preciso que você saiba disso. Mas a sua carnalidade trava você. E olha, anota aí, Êxodo 19:16, você vai ver referência onde ali tem agitação e tremor no corpo. Em Daniel 8:17, ali você vai ver caindo em poder. Referência de Gênesis 17:17, rindo, gritando e chorando. Lucas, capítulo 1, versículo 41, louvor exuberante e prolongado. Tem pessoas que cantam lírico, tem pessoas que saem dançando, danças. E queridos, isso é uma manifestação do poder e da glória de Deus. Tem pessoas, Marcos, capítulo 5, versículo de número 29. Marcos, capítulo 5, versículo de número 29. Pessoas sentindo energia, eletricidade ou calor no corpo. Romanos, capítulo 14, versículo de número 17. Sentindo uma profunda paz. Atos, capítulo 2, versículo de número 3. Luminosidade radiante, visível no rosto ou na cabeça. Muitas pessoas, eu estava lá no Joel, com o Joel, muitas pessoas lá falavam: olha, vocês estão brilhando. O dia que a gente fez live junto. Vocês estão brilhando. Vocês estão brilhando. Tá? Atos 10:10 é estado de êxtase, estado semelhante a um transe, quando você fica assim, abobado, você fica lá, certo? Romanos, capítulo 8, versículo de número 26, gemidos e sons inarticulados, certo? Minhas costas estão queimando agora, porque quando nós falamos da glória, quando nós falamos da manifestação do poder de Deus, o espírito que está apto, ele já recebe. Queridos, a pessoa que ela é uma esponja, quando se fala da glória, quando se fala da presença, ela já começa a sugar a unção, sem que a pessoa transfira. Queridos, você vê aí nos vídeos, tem pessoa que me abraça e cai. E eu nem falei receba, mas essa pessoa gerou tanto. Falou: a hora que eu abraçar ela, aquela unção, eu vou sugar um pouco. A pessoa me abraça, existe uma unção sobre mim, como existe sobre você. E aí quando a pessoa me abraça, ela cai. E tem gente que fala assim: mas por que as pessoas te abraçam e caem? Ou cai endemoniada, ou cai debaixo do poder de Deus. Mas a pessoa que está na carne, queridos, ela gosta da coisa mal feita, ela gosta da fofoca, ela gosta da coisa que é pro lado ruim. Ela consegue acreditar que há manifestação do mal numa pessoa, a pessoa endemônia, fica endemoniada, entorta a cara, coloca a mão para trás. Ela consegue acreditar nisso. Mas ela não consegue acreditar que o nosso Deus, ao derramar poder, também há uma manifestação no corpo dessa pessoa. Então, se o diabo consegue movimentar uma pessoa, fazer cara, gesto e boca, você acha que o poder de Deus não vai te render? Você acha que o poder de Deus vai te deixar em pé? Você acha que o poder de Deus vai te deixar em pé? Queridos, quando nós recebemos o poder de Deus, nós não conseguimos ficar de pé. Queridos, antes de alguém impartir a unção comigo, eu recebo ela muito antes, eu me seguro antes, para me receber ela na hora certa. Aí a pessoa que está na carne, ela fala assim: mas esse negócio de cair é de Satanás. Aí a pessoa fala assim: só Satanás tem o poder de derrubar alguém endemoniado? Será que Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, Deus que é a majestade em glória, será que ele não tem poder de derramar um fogo e fazer com que você se renda na presença dele? Você se ajoelha e você cai?
Queridos, quando você recebe o poder de Deus, você cai. Ou você cai tremendo, ou você cai desmaiado. Você cai perdendo os seus sentidos, porque o teu espírito, quando recebe o poder de Deus, todo o teu corpo que é matéria e todo o teu corpo que é alma tem que se render. Mas você recebeu através do Espírito que estava pronto e apto. Porque nós só conseguimos receber essas impartições e viver essas manifestações do poder de Deus quando o teu Espírito está governando. Mas se a sua carne que governa, esquece. Você vai sentir ou muito pouco, ou você vai ficar frustrado. Queridos, com Deus não tem morno, não tem meio termo. Ou você é ou você não é. Ele fala que o morno ele vomita. Ou você é frio, geladeira, gelo, ou você é quente. Com Deus não tem esse negócio de morno. Morno para Deus é a mesma coisa. De nada. Preciso que você entenda isso. Então a pessoa que ela recebe o poder, a manifestação de Deus, é uma pessoa que rompeu espiritualmente. Uma pessoa que jejuou, que orou, que tem comunhão com Deus, ela está sensível. Ela rompeu na sua racionalidade. Ela tem uma fé para receber essa manifestação. Aí a pergunta de muitos religiosos que vêm nos meus vídeos atacando, né, o povo ignorante. Ah, mas eu não vejo sentido a pessoa cair. O que acontece? E aí tem gente que não vê sentido porque não anda nos avivamentos e não sabe. Mas toda vez que você vai numa conferência, você vai num lugar onde há uma manifestação poderosa de Deus, e lá você cai, você chora, Deus, ele trabalha ali dentro de você, ele te cura no interior, ele coloca coisas dentro de você, ele tira bloqueios de você, ele traz empoderamento, ele traz fogo, ele traz dons, ele traz muitas coisas. E depois que isso acontece, o Senhor, o nosso Deus, ele atualiza, ele faz... Como que chama, Nani? Quando a gente pega e atualiza o nosso iPhone, como que chama? Você sofre uma atualização. O seu software espiritual, a alma, sofre uma atualização. Você caiu de um jeito, mas você levanta de outro. E aí, quando você levanta vendo coisas que você não via na sua vida. Você levanta tomando posicionamentos que você antes não tinha coragem de tomar, mas agora você levanta se posicionando. O Senhor, ele faz isso, um upgrade. O Senhor faz uma atualização em nós. É como se a gente era 1.0, agora a gente levanta 2.0. A gente passa a fazer coisas que não fazia, a gente passa a falar de um jeito que não falava, a gente passa a orar de um jeito que não orava, porque agora dentro de nós há um fogo, agora dentro de nós há uma presença, agora dentro de nós há uma nova armadura, agora dentro de nós ele colocou algo novo, e esse algo novo ele vai manifestar em todas as áreas da nossa vida. Você que é um libertador, você que é uma pessoa que prega a palavra de Deus, você que ora, você que jejua, você vai levantar com mais força, com mais garra, numa outra dimensão. E eu preciso que você entenda. Eu fui agora lá no meu apóstolo. Ele derramou a unção do jubileu sobre mim e sobre o Júnior. Eu cheguei com uma nova visão. Eu comecei a executar coisas que antes eu cogitava fazer, mas não fazia. Então, quando eu volto desse jubileu, eu tô debaixo dessa unção. Essa unção, ela traz propagação, ela traz grandeza, ela traz visão ampla. Então, quando eu volto, eu venho vendo coisas que eu não via e eu venho posicionando em coisas que eu não posicionava. E tudo isso é no tempo que a unção chega. Porque Deus, ele não te habilita sem a nuvem da unção. A nuvem da unção é o que protege você, é o que te respalda. Porque, queridos, se Deus me dá habilidades para guerrear na madrugada, mas ele não me dá unção para isso, eu não aguento. Então eu tenho que ter a unção e ele me põe as habilidades, o fazer. Porque a unção me respalda. Por que a unção me respalda? Porque quando eu luto na madrugada contra a potestade, principado, governo das trevas, tronos da maldade, eu não estou só fazendo uma oração violenta de guerra. Tem uma unção que ela vai com uma espada de fogo à frente da oração.
Então eu tenho a qualificação que Deus me deu, mas eu tenho a unção que me respalda. Então a cada cair de Deus, uma unção nova é colocada em você. E unção, a cada cair de Deus, Deus coloca fertilizante dentro de você. O que é fertilizante? Fertilizante que te faz crescer. Te faz crescer intelectualmente, te faz crescer profissionalmente, te faz crescer em posicionamentos que você não tomava, agora você toma. A unção, queridos, é como colocar um fertilizante numa planta e ela cresce. Se tivesse que... Apóstola, tem que pegar e trazer uma parábola e trazer a unção como algo do natural, fertilizante. Nós somos a planta. Aí quando esse fertilizante chega no solo, nós florescemos, crescemos. A unção, ela traz aceleramento em qualquer área da sua vida. Quanto mais unção, mais poder, mais aceleramento, mais ruptura nas promessas. Queridos, a unção, ela é o ouro do reino de Deus. Eu não devia contar isso para vocês, mas eu vou falar porque nós estamos nesse horário. O dinheiro não vale nada. O tempo perto da unção também não, porque a unção, ela consegue atingir a dimensão do tempo, Kairos, Cronos e eternidade. A unção consegue mexer no tempo, consegue penetrar na dimensão do tempo e acelerar qualquer processo e recuperar tempo. Na escola de avivamento nós vamos ter um módulo sobre tempo e esse módulo eu não tenho coragem de abrir ele explicitamente, porque são revelações que o Senhor me deu. Nós vamos falar das carruagens de fogo que atuam sobre a dimensão do tempo. A unção é o ouro do reino de Deus. A unção vale mais que tudo. Porque a unção é a presença de Deus tangível em você. A unção é o ouro das cortes celestiais manifesto numa pessoa. Queridos, a unção é presença, glória e poder tangível. Tá em você. Quando uma pessoa carrega unção, ela carrega chaves. Aonde ela chega, as portas. A unção abre portas. Aonde tem avivamento, tem prosperidade. O nosso ministério é próspero porque nós carregamos o avivamento. E avivamento carrega unção. Então, o ouro do nosso ministério não está no financeiro. Está no avivamento que tem o que é a unção. A unção é a engrenagem de tudo. Só que só consegue receber a unção quem está pronto no espírito. Porque se você é uma pessoa incrédula, se você fica questionando tudo, queridos, entenda uma coisa. Deus, ele não trouxe toda, a revelação toda de Deus não está nos 66 livros. Deus, ele não cabe em 66 livros. Deus vai te falar coisas que não vai estar na Bíblia e ele vai te dar, ele vai te falar e vai ser um mistério entre você e ele. Eu vivi no meu arrebatamento uma experiência que eu ainda não estou apta a contar. Mas eu quero dizer algo aqui para vocês entenderem. Deus, ele é um Deus de mistérios. E ele tem muitos mantos, muitas coisas. A pessoa que é racional, ela quer entender o porquê de tudo. Mas quem é espiritual e vive no sobrenatural, apenas desfruta da experiência. E se Deus permitir, ele fala. E se ele não permitir, a pessoa que é do sobrenatural não vai questionar, não. Ela vai para a próxima. Agora tem pessoas que querem saber que jeito que aquilo acontece, que jeito, de que forma, qual que é a metodologia que Deus aplica esse poder. Deus não vai te explicar. Ou ele vai para um ou para outro. O sobrenatural a gente desfruta. E a gente aceita porque vem da parte de Deus. Agora tem gente que se não tiver lá em Filipenses, capítulo tal, que aquilo existe, a pessoa não aceita. Queridos, tudo que traz algo bom dentro de você, tudo que te edifica. Então por que eu tô falando isso aqui pra você? Porque tem gente que se não tiver escrito na Bíblia que o demônio tá lá dentro do espelho, ele não acredita.
Mas por que ele não acredita? Ele é da carne, ele não tem discernimento espiritual, ele não vê vulto, ele não escuta a voz, ele nunca viu uma pessoa endemoniada. Então, o máximo de demônio que essa pessoa chegou perto é num filme. Então essa pessoa vai mesmo, vai falar que não existe o demônio no espelho, que não existe demônio entrar dentro de tomada e queimar eletrodoméstico. Não vai acreditar. Não vai. Agora, quem é espiritual, queridos, entende o mundo espiritual. Sabe o que está acontecendo. O dia que entra uma presença esquisita na sua casa, você sabe que você não está sozinho, você já levanta a oração de guerra. Mas é só quem é espiritual, quem é da carne, querido, não dá conta. Quem é da carne, acho que o demônio senta no sofá, come pipoca junto. E ele não está sabendo discernir se tem ou se não tem. É desse jeito, gente. Eu estou falando a realidade para vocês. Então, glorifiquem a Deus. Você que rompeu, você que está vivendo o sobrenatural, você que está vivendo águas profundas, tá? Você que está vivendo tudo isso. E Deus falou assim,